Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a radiciação, né? Vamos estudar as raízes. Não é novidade para ninguém, né? A gente aprendeu bastante raiz quadrada, sexto e sétimo ano, então agora a gente vai retomar esse assunto, tá? Quando a gente fala de radiciação, tem alguns termos importantes para a gente aprender a identificar. Eu tenho aqui o radicando, que é o número que eu quero extrair a raiz. O símbolo da raiz a gente chama de radical, esse símbolozinho aqui. E a gente tem o índice, beleza? Bom, o índice, quando é 2, o número 2, a gente está calculando a raiz quadrada. A gente vai até focar um pouquinho nosso estudo na raiz quadrada mesmo, tá? Mas a raiz pode ser cúbica, a raiz pode ser quarta, a raiz pode ser quinta, aí o índice muda, beleza? Quando a gente fala de raiz quadrada, o índice nem precisa aparecer, tanto que aqui nos meus exemplos, olha, o índice, que é aquele númerozinho ali no canto, ele não aparece. Então, quando a gente não tem o índice, isso significa que a gente está tratando de raiz quadrada. Se eu quero falar de raiz cúbica, eu tenho que colocar o 3. Se eu quero falar de raiz quinta, eu tenho que colocar o 5. E aí por diante, beleza? Então, vamos relembrar aqui como que a gente calcula a raiz quadrada de um número. É legal a gente entender a raiz quadrada como se fosse uma operação inversa da potenciação, né? Quando eu tenho um número elevado a 2, a gente fala que ele está ao quadrado. Então, para calcular a raiz quadrada de 16, eu vou pensar no número que elevado ao quadrado dá 16. Ou então eu posso perguntar da seguinte forma: um número que multiplicado por ele mesmo dá 16. Beleza? Então, qual é o número que multiplicado por ele mesmo ou o número que elevado ao quadrado dá 16? É o número 4, né? Então, essa é a nossa raiz, beleza? Então, a raiz quadrada de 16 é 4, pois 4 vezes 4, ou 4 ao quadrado, é igual a 16, ok? Então, importante a gente lembrar isso aqui, olha, dessa forma aqui também, 4 ao quadrado, ok? Então, toda vez que eu for calcular a raiz quadrada de um número, basta eu pensar que o número ao quadrado dá aquele número. Show? Vamos fazer alguns exemplos juntos? Eu coloquei aqui para a gente calcular a raiz quadrada do 144 e a raiz quadrada do 64. É muito comum, quando a gente vai calcular a raiz quadrada de um número não tão grande, que a gente saiba de cabeça, né? Quando o resultado é um número de 0 a 9, a gente costuma saber. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 64. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo que dá 64? O número é 8, né? Vou colocar aqui, ó, pois 8 ao quadrado é igual a 64. Mas pode acontecer de eu querer calcular a raiz quadrada de um número maior, né? Um número grande, e eu não saber de cabeça qual é esse número. Eu posso ir por aproximações, né? Igual eu olhando ali, ó, 144. Se eu pensar um número maior, né? 10 ao quadrado. 10 vezes 10, ele vai dar 100. E o 144 é maior do que 100. Então, eu sei que o meu resultado aqui vai ser maior do que 10. Eu posso ir por aproximação. Mas eu vou ensinar um jeitinho aqui para vocês, que é quando a gente fatora esse número, tá? Então, eu vou colocar aqui o 144 e vou fatorar ele. Coloca esse traço, né? A gente aprendeu isso no sexto ano. Vamos relembrar aqui agora. Quando a gente fala de fatoração, é importante a gente lembrar aqui que eu só posso dividir, só posso entrar os númerozinhos aqui que são primos. O que é um número primo? É um número que só é divisível por um e por ele mesmo. São aqueles, ó, vou colocar aqui embaixo. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e por aí vai, né? Eles continuam. Mas eu coloquei alguns aqui, já dá pra gente fazer essa divisão. Eu sempre vou começar dividindo pelo primeiro número primo possível. Então, 144 é um número par, ele é divisível por 2. Então, 144 dividido por 2 vai dar 72. 72 ainda é um número par, então dá para dividir por 2. 72 dividido por 2 vai dar 36.
número par, ainda posso dividir por 2. 36 dividido por 2 vai dar 18. 18 dividido por 2 vai dar 9. Opa, não é um número par mais. Próximo número que eu tenho aqui é o número 3. 9 é divisível por 3. Dá 3, por 3 dá 1. Ficou meio apertadinho aqui meu espaço. Mas olha só, galera, o que eu quero mostrar pra vocês? A gente fatorou o 144 e a gente viu que ele ficou fatorado dessa forma, né? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3. Como eu tô calculando uma raiz quadrada, é como se o 2 estivesse escondidinho aqui, ele não precisa aparecer, eu vou separar esses númerozinhos de 2 em 2, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 2, 2 e 2. Tá vendo que dá o grupinho certinho, o parzinho certinho, porque é uma raiz exata, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, ó. O 2 apareceu 2 vezes, então 2 ao quadrado, 2 apareceu 2 vezes, 2 ao quadrado, 3 apareceu 2 vezes, então 3 ao quadrado. Vamos desconsiderar esses expoentes aqui, porque a gente está calculando a raiz quadrada, então a gente cancela o expoente com aquele índice lá, e a gente multiplica isso aqui que sobrou. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Isso quer dizer que a raiz de 144 é 12. Ok? Bom, vamos fazer mais um exemplo então. Quero calcular a raiz quadrada, o índice não está aparecendo, então é uma raiz quadrada de 324. Não sei de cabeça, posso tentar por aproximação, multiplicando o número por ele mesmo, mas vamos fazer pela fatoração. Eu vou colocar o 324 aqui, vou colocar aquela barrinha aqui ao lado. Lembrando que só posso dividir aqui na fatoração por números primos. 324 é um número par, então ele é divisível por 2. 324 dividido por 2 vai dar 162. Ainda é um número par, então eu posso continuar dividindo por 2. 162 dividido por 2 vai dar 81. 81 não é um número par mais, né? Então a gente vai verificar se ele é divisível por 3. Rapidamente eu somo aqui os algarismos, ó, 8 mais 1 dá 9, 9 é múltiplo de 3, então isso significa que ele dá para ser dividido por 3. 81 dividido por 3 vai dar 27. 27 também é múltiplo de 3, então vamos continuar dividindo por 3. 27 dividido por 3 dá 9. Dividido por 3 dá 3. Dividido por 3 dá 1. Como é uma raiz quadrada, a gente vai separar de 2 em 2, tá bom? Aqui eu tenho 2 aparecendo 2 vezes, então 2 ao quadrado. 3 aparecendo 2 vezes, 3 ao quadrado. E aqui também 3 ao quadrado. Bom, gente, eu poderia mostrar para vocês aqui, dentro da raiz, por que a gente cancela o expoente com o índice, tá? Mas como a gente tá por esse meio de aula de vídeo aqui, eu quero só que vocês se concentrem nisso aqui, ó. Cancela esse expoente lá com o índice que tá escondidinho aqui. E a gente vai se preocupar com esse número que ficou, ok? Então, ó, separa o grupinho de 2 em 2, porque é uma raiz quadrada. Então, quem sobrou aqui que a gente vai se preocupar, ok? 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. Então, isso quer dizer que a raiz de 324 é 18, ok?